Olá, minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo que trata da Lei do Progresso e hoje vamos, se eu não me engano, é a última, deixa eu checar, isso, é o último programa sobre este capítulo e vamos falar sobre influência do Espiritismo no progresso. Então, sem demora, vamos lá para a pergunta 798. Lembrando que, se você quiser baixar o Livro dos Espíritos, assim como todas as obras fundamentais, e também outras, eu disponibilizo num link que tem aqui no canal. Você pode acessar o canal, vai estar lá um link bonitinho que você vai entrar no Google Sala de Aula e lá tem tudo à sua disposição para você baixar e estudar comigo aí no seu computador, seu tablet ou no seu celular. Mas eu mostro também o texto, então vamos lá. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então, com o tempo, o Espiritismo, as ideias espíritas, elas vão imperar, né? Infelizmente, nós estamos nesse momento que os espíritos falaram de lutas, neste momento em que o Espiritismo, na verdade, um movimento religioso espírita, está aí tomando conta da grande maioria das casas espíritas e das pessoas que se dizem espíritas, mas que não entenderam absolutamente a proposta do Espiritismo, que não é religião e não pode ser usado como tal, né? Então, nós estamos num momento de lutas, mas para restabelecer o que é o Espiritismo de verdade. Você que está assistindo aqui o canal, você sabe que a gente faz um estudo palavra por palavra da doutrina espírita. A gente não fica estudando aqui romance espírita nem nada, a gente estuda a fonte, né? O que os espíritos nos querem dizer por meio de Kardec e dos milhares de médiuns. Então, este é o verdadeiro espiritismo que a gente deve observar, se ater, né? E não este movimento religioso esquisito que traz aí muito ranço das religiões, muita busca por poder, por status, né? E muita gente falando muita besteira em nome do Espiritismo. Lembre-se, Espiritismo é isso que a gente está estudando, movimento espírita são as pessoas que fazem o Espiritismo. Eu faço parte, você faz parte. O movimento espírita, infelizmente a maioria ainda hoje, é muito religioso e traz coisas que não fazem parte do Espiritismo. Mas estamos aqui para ajudar a ecoar a mensagem de Kardec para que a gente possa desfazer estas contradições e trazer todo mundo de volta para a casa verdadeira, que é a doutrina dos espíritos. Olha a observação que o Kardec faz a esse respeito. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. Digera-se cedilha maiúsculo A em geração. Elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios. Como sucede com as ideias políticas velho paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas, durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar.
Kardec, como sempre, genial, né? Pergunta 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Que maravilha! O Espiritismo, então, vai contribuir destruindo o materialismo. E significa também essa história de que, né, querer, roubar, acumular, né, o Espiritismo vai ajudar a destruir isso e, consequentemente, traz um mundo melhor. 800. Gente, nós já estamos na pergunta 800. Falta 200 e tralalá para a gente acabar o estudo. Mas tem muita coisa boa ainda. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-á feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará aos outros. Muito legal. O Espiritismo está fazendo isso. Pelo menos na minha vida, nossa, não sei quanto a sua. Aliás, comente aí o que o Espiritismo é para a sua vida. Deixe nos comentários. E se o Espiritismo, se o estudo aqui, se o nosso estudo, o estudo das obras fundamentais do Espiritismo, acrescentou, modificou o seu modo de ver o mundo, sua forma de agir, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? 801. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Obviamente não daria para dizer metade que o Espiritismo diz, né? Na época de Jesus, por exemplo. Aliás, Jesus não conseguiu falar tudo, porque senão eles iam dizer que ele é louco, doido, varrido. Então, ainda hoje tem gente que se assusta ao ler as coisas que a doutrina espírita traz, e isso foi escrito em 1857. Então, imagina, cada tempo a sociedade está mais preparada para ouvir, para entender, então por isso que o Espiritismo veio na época certa. 802, a última pergunta de hoje e do capítulo. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até os mais incrédulos? Você entendeu a pergunta? Então, se o Espiritismo vai trazer esse progresso da humanidade, por que os espíritos não se manifestam em cada esquina para ninguém ter dúvida absolutamente de nada? É uma pergunta que a gente até se faz. Vamos ver qual a resposta. Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha mancheias diante dos vossos passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes, ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Falou a palavra mágica, razão. Foi o que me convenceu do Espiritismo, já que eu era católico, fiquei ateu e nenhuma religião fazia mais sentido para mim. Quando eu fui apresentado ao Espiritismo, tudo voltou a fazer sentido. Me cativou pela razão, tá? Então, a gente sabe que o Espiritismo, ele avança
pelo entendimento. Ele avança trazendo-nos a convicções, a fechar, né, alguns raciocínios que nas religiões ficam em aberto. O Espiritismo não convence pelas pessoas ou pelos fenômenos. É por isso que a gente não assiste fenômenos nas casas espíritas, né? Até mesmo as manifestações mediúnicas são restritas, porque não é circo, não é espetáculo. Não é isso que deve atrair para o Espiritismo. Você não vai ver dois espíritas com o livro dos Espíritos debaixo do braço bater na sua porta de domingo de manhã. Você não vai ver nenhum espírita tentando te convencer a ir no centro espírita. Por quê? Isso faz parte de cada um, no momento correto de cada pessoa. Então, é isso que é a doutrina espírita, nos convence pela razão, e esse avanço é gradativo, não é de uma hora para outra. Beleza, com isso nós encerramos o capítulo 8º, né, da terceira parte, e no próximo episódio nós vamos começar a estudar a lei de igualdade. Serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programas com temas maravilhosos. Eu te convido a estar presente. Igualdade natural, desigualdade de aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Olha que lindo! Igualdade perante o túmulo. Você vê que o Espiritismo é muito mais avançado, né? Na época que foi escrito era uma sociedade extremamente machista e já estava falando de igualdade de direito de gênero. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo. Tchau!